Olá, meu nome é Gabriel, eu sou farmacêutico e professor e hoje eu vou falar de um ativo chamado Essequal. Esse ativo é um ativo versátil, é um ativo que a princípio ele chegou ao Brasil para ser usado pelos ginecologistas para o tratamento dos sintomas da menopausa. O que seria esse ativo? Esse ativo, na verdade, ele é um metabólico da isoflavona da soja. Vocês já perceberam que algumas mulheres pós-menopausa, ao usarem a isoflavona, não têm efeito terapêutico nenhum? Ou não sentem melhora nenhuma com a isoflavona? Então, isso acontece pelo seguinte motivo. Acompanhe comigo no slide. Eu tenho a ingestão da isoflavona. Quando alguém ingere essa isoflavona ela tem que ser metabolizada pela microbiota intestinal. Então, lá no intestino, essa isoflavona vai ser transformada pela microbiota saudável intestinal em uma substância chamada daidzeína. Essa substância daidzeína, depois ela sofre uma segunda quebra produzindo o Essequal e o R-Equal. O Essequal, então, começa a agir sobre os receptores estrogênicos e traz os benefícios no tratamento da menopausa. Mas, estudando melhor sobre Essequal, surgiu-se vários outros benefícios extremamente interessantes, tanto para o tratamento da acne, quanto para o tratamento da alopécia androgenética. Então, o Essequal, ele tem grande afinidade pelos receptores estrogênicos e, por isso, fazendo várias ações terapêuticas. Acompanhe aqui no slide. Ele é um modulador seletivo desses receptores estrogênicos e ele é um modulador seletivo também no receptor androgênico. Ele, além disso, esse é um dos benefícios na pele, olha que interessante. Ele tem ação hormonal e antioxidante, anti-inflamatório, promove a ação protetora para a pele contra tanto espécie de oxigênio reativo, porque ele tem ação anti-inflamatória, e contra o estresse oxidativo. E, especificamente, antiandrogênico, ele faz uma ação de se ligar a 5-alfa de hidrotestosterona, DHT, como modulador seletivo androgênico. Agora vocês vão entender o porquê que esse produto pode ser muito interessante no tratamento da alopécia androgenética. Primeiro ponto. Na isoflavona, quando eu fazia uso da isoflavona para o tratamento da menopausa, eu teria grupo de pacientes que teria efeito e não, em função da microbiota. Quando faz o uso do Essequal, microbiota não interfere mais, porque eu já estou dando um metabólico. Então, independente se o paciente tem disbiose ou não, eu já estou oferecendo um metabólico da isoflavona. Então, esse é um benefício. Eu não preciso de ter outros fatores para gerar esse benefício terapêutico. Não terá produção afetada pelo uso de antibiótico, porque se o indivíduo, então, está fazendo uso de isoflavona e, de repente, precisa tomar antibiótico, vai ter alteração da flora intestinal toda e, com isso, alteração do efeito dessa isoflavona. E, também, não fica vulnerável a qualquer outra anormalidade relacionado com o trato gastrointestinal. Então, essa é a vantagem de se usar, principalmente por uso oral, o Essequal. Um estudo concluiu que a suplementação de 160 mg de isoflavona de soja reduz lesão de acne vulgar. Então, existe uma relação do uso da isoflavona com acne vulgar, o uso oral da isoflavona. Então, significa que eu posso usar doses menores, essa é a vantagem de usar o Essequal, que com doses menores eu tenho benefício terapêutico. E aí, nesses indivíduos que tinham acne vulgar, uma das características que eles possuíam é que tinham alta concentração de DHT. E com isso, maior atividade da glândula sebácea. Com o uso da isoflavona, diminuiu a atividade da DHT e com isso menor
atividades das glândulas sebáceas, então tinha menos DHT, menos estímulo à glândula sebácea e com isso melhora no quadro de acne vulgar. A aplicação tópica do Equal antes da radiação ultravioleta pode prevenir edemas associados a eritema. Olha, melhora a resistência da pele à radiação solar, diminui o eritema. Interessante, porque significa que ou ele vai ter, se ele diminui o eritema da pele quando eu tenho exposição solar, ou ele tem ação antioxidante ou tem ação anti-inflamatória, que em tese me traz um benefício tanto para o tratamento da acne quanto para o tratamento até do envelhecimento. Estudos mostram que o S-Equal tem ação antioxidante superior à astaxantina, que já é um ativo muito conhecido pela sua atividade antioxidante. Continuando, então, ele promove maior expressão dos fatores de crescimento, que torna um benefício extremamente importante quando eu estou tratando envelhecimento cutâneo, melhora a integridade extracelular, diminui biomarcadores inflamatórios, então benefício excelente tanto para a acne quanto para o envelhecimento. E achados indicam que o Equal, por ter essa ação superior à astaxantina, pode ser incorporado e deve ser incorporado a aplicações tópicas e orais para melhorar a saúde da pele e reduzir o fotoenvelhecimento. O tratamento com Equal estimulou significativamente a glutationa peroxidase. Aqui, gente, nós temos um papel crucial do uso do Equal, porque existe dentro da célula uma grande necessidade de produção de energia. Então, toda célula envelhecida, ela tem como característica baixa produção energética. Isso, muitas vezes, é em função de baixa quantidade de enzimas antioxidantes dentro da mitocôndria. Porque o que acontece dentro da mitocôndria? Quem é responsável por produzir ATP para a célula? Mitocôndria. Só que essa mitocôndria, ao produzir o ATP, ela precisa de oxigênio lá na cadeia respiratória. Só que parte desse oxigênio pode virar espécie de oxigênio reativa. E aí, uma mitocôndria saudável e jovem, ela tem grande quantidade de enzimas antioxidantes que, uma vez que os radicais livres são produzidos, reagem e não deixa ter dano mitocondrial, no DNA mitocondrial, muito menos dano à célula. Com o passar do tempo e com o envelhecimento, uma das características que acontece é que essa mitocôndria passa a ter menos enzima antioxidante e, com isso, ela diminui a capacidade de produção de ATP. E o que eu quero numa pele jovem ou numa pele para tratar um processo de envelhecimento é aumentar a capacidade de produção de ATP. Só que, por outro lado, se a gente aumentar a capacidade de produção de ATP e não tiver uma quantidade suficiente de enzima antioxidante, eu passo a fazer mais respiração e gerar maior liberação de espécie de oxigênio reativa e não tem enzima para poder reagir com essa espécie de oxigênio reativo. Então, quando eu encontro na natureza moléculas que aumentam a expressão dessas enzimas antioxidantes, eu ganho, de uma única vez, melhora da capacidade energética celular e diminuo a quantidade de radicais livres que gera dano, tanto à mitocôndria quanto à célula. Então, por isso, o S-Equal passa a ser muito interessante no tratamento de peles envelhecidas. Outro ponto, o S-Equal, ele estimulou a produção de superóxido dismutase. Essas duas enzimas dentro de uma mitocôndria são cruciais, tanto a glutationa, peroxidase, quanto a superóxido dismutase. Elas têm função de sequestrar todas as espécies de oxigênio reativa produzidas dentro da mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria, como eu falei anteriormente, quando ela está em mau funcionamento, ela pode ser um grande gerador de espécies de oxigênio reativa, gerando mutação ou apoptose, ou morte celular. No processo de rejuvenescimento, é bom manter esse sistema funcionando de forma fisiológica. Então, manter a produção de espécies de oxigênio reativa sob controle, mesmo com a geração de mais ATP. Então, é outro benefício do S-Equal. Para fechar
para fechar, o S-Equal aumenta os níveis de sirtuínas tipo 1. Quando a gente vai estudar sobre as teorias do envelhecimento, dos pontos cruciais aí para manter as células mais viáveis por mais tempo é aumentar a expressão dessas sirtuínas e, coincidentemente, esse E-qual aumenta a expressão da sirtuína tipo 1. O E-qual pode melhorar, inclusive, a ação do resveratrol, que é uma outra molécula também conhecida por aumentar a atividade das sirtuínas 1. Ela diminui a expressão de biomarcadores inflamatórios e imunológicos. Por exemplo, ela inibe significativamente 6 genes, como interleucina 1-alfa, interleucina 6, ciclooxigenase 1, defensina, beta-1 e ciclooxigenase 2, além de fator de necrose tumoral. Então, são biomarcadores inflamatórios que, quando estão elevados, eu tenho um tecido mais inflamado. Um estudo mostrou que o uso do E-qual por 8 semanas implicou nos seguintes benefícios para a pele. Acompanhem comigo. Redução da rugosidade, melhora da textura cutânea, deixa a pele mais suave, melhora da firmeza, melhora a elasticidade, diminuição da metilação das células cutâneas. Conforme eu falei no início desse vídeo, o S-Equal tem uma ação bem interessante no tratamento da alopecia androgenética, o uso dele tópico mesmo, a 1%, que é o quê? A alopecia androgenética tem como característica um aumento da expressão, da produção de DHT ou uma maior sensibilização a esse DHT. E aí, quando eu tenho a ação desse DHT no folículo, uma das coisas que acontece é miniaturização do folículo, fazendo com que ele fique cada vez mais fino até cair. Então, o que o E-qual faz? Acompanhe comigo no slide. Eu tenho, então, a testosterona, que através da 5-alfa-redutase faz com que seja transformada em dihidrotestosterona. Então, eu tenho essa transformação. Isso eu estou falando de um paciente com alopecia androgenética, tá? E aí, ele tem mais DHT. Esse DHT se liga nos receptores de DHT e, ao se ligar nesses receptores, eu tenho miniaturização do folículo. Então, eu tenho o cabelo longo, muito pigmentado, denso, e com a ação da DHT vai se tornando cada vez mais fino, miniaturizando, até se tornar curto e despigmentado. Ok, essa é a ação de uma maior produção de DHT ou uma maior sensibilidade dos receptores de DHT. Agora, olha que interessante que o S-Equal, a forma como o S-Equal age nessa alopecia. A gente sabe que no mercado tem alguns ativos que atuam exatamente inibindo a 5-alfa-redutase. Exemplo, finasterida ou dutasterida. Só que inibir essa enzima 5-alfa-redutase pode implicar em outros efeitos colaterais não desejados. Diferente desses inibidores de 5-alfa-redutase, o S-Equal, ele reage com a DHT. Ele conecta a DHT, igual aqui no slide, e deixa menos DHT livre, disponível para os receptores. Se eu tenho menos DHT livre disponível para os receptores, o que acontece? Menos estímulos ao receptor. E com uma vantagem única, não inibiu 5-alfa-redutase. 5-alfa-redutase está intacta. Está simplesmente diminuindo a quantidade de DHT livre no receptor. E com isso, eu vou ter, repare bem, eu vou ter menos estímulo aos receptores. Bom, esse é o primeiro mecanismo. Agora, não para por aqui. Olha o segundo mecanismo, que interessante. O segundo mecanismo do S-Equal acontece porque o S-Equal tem uma capacidade de ligação muito boa para o receptor beta e quase nenhum para o receptor alfa. Com isso, ele se torna um agonista do receptor beta, porque pode realmente funcionar para reduzir a expressão do receptor androgênico. Então,
passamos a ter menos receptores androgênicos para DHT se ligar. O efeito se soma, eu tenho, ó, repetindo, eu tenho menos DHT disponível e passo a ter menos receptores androgênicos para DHT. Com isso, o DHT diminui ainda mais o seu estímulo a causar a alopécia androgenética. Então é um produto muito interessante. Eu vou mostrar aqui produtos na Europa e no Japão que utiliza essa substância exatamente com essa finalidade. É um produto muito novo no Brasil. Provavelmente você não ouviu falar desse produto na alopécia androgenética. Tenho quase certeza, porque é um produto bem novo. E por acaso a gente descobriu esse produto para alopécia, porque ele não veio com essa finalidade. Só que quando a gente foi ler os estudos, achou essa relação muito forte com a alopécia androgenética. Olha os produtos que tem disponível no mercado. Esse produto aqui, ó, que eu estou marcando, é um produto, olha aqui, gotinhas para se usar no couro cabeludo. E olha o componente que tem, é qual? Então dá para se usar junto com o minoxidil. Você coloca 1% do Equal junto com o minoxidil clássico que você usa ou outra fórmula que você já usa. Só que quando você tem uma ação da DHT, esse produto vai funcionar muito bem, por diminuir a quantidade de DHT livre. Tem outro produto aqui, condicionador com esse Equal. Existem fórmulas orais com Equal. Produto japonês, ó. Então, é um produto seguro, tá? Sei que você não teve ainda muita experiência com o produto, mas vale a pena você pegar 1 ou 2 pacientes e fazer o uso desses pacientes para você sentir aí segurança em prescrever para mais. Aqui, nesse slide, nós temos aqui uma revisão bibliográfica da aplicação ou uso do Equal em vários benefícios cutâneos e aqui mostra o uso dele a 1% em fórmulas tópicas e o uso de 5 a 10 miligramas em fórmulas orais. Está aí um produto interessante para se usar na alopécia androgenética. Como complemento a esse assunto, eu não poderia deixar de falar que em peles acneicas, e onde nessa pele acneica eu também tenho uma forte presença da DHT, passa a ser muito interessante o uso também do Equal a 1% em formulações para acne. É um produto que para uso tópico é barato, não vai aumentar muito o preço da formulação e você vai perceber que em 3 a 4 dias as pápulas e as pústulas da acne tendem a diminuir. Então aquela acne mais inflamatória e que tem uma pele associada a uma pele oleosa, de 3 a 4 dias você já percebe melhoria no quadro de acne. É impressionante. Principalmente se o gatilho causador da acne ou o ativo agravante que agrava o quadro de acne for excesso de DHT. Você vai ter um benefício muito forte com o uso do S-Equal. Lembrando que na pele facial tópico eu vou ganhar como efeito secundário melhora da firmeza, ação antioxidante, ação anti-inflamatória, melhor produção de colágeno, mais brilho, regulação da secreção sebácea. Então, isso é muito bem-vindo mesmo para o tratamento da acne. Fica aí a dica de usar o S-Equal nas fórmulas tradicionais de alopécia androgenética e fórmula para acne. Até o nosso próximo vídeo.